Graça e paz. Irmãos, que alegria estar com vocês. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre quando o vinho acaba. E eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia, ali no Evangelho de João. E nós vamos ler o capítulo 2. E eu creio que Deus pode sim falar muito aos nossos corações, amém? Deus tem uma palavra especial para você hoje, algo preparado, algo fresco para nós. O que eu amo na palavra de Deus é que ela se renova, ela sempre se renova, e amo a palavra de Deus porque ela nunca volta vazia. Não tem uma vez que a gente para ler as Escrituras, não tem uma vez que a gente abre a Bíblia que o Senhor não fala conosco, não é? E interessante que eu estava lendo um livro, é um livro secular, nem é um livro cristão, mas eu creio que o autor, ele deve ser cristão, porque ele falou uma coisa muito importante. Ele falou sobre a importância da gente parar para renovar, para afiar o machado, né? Para afiar a nossa lâmina ali, para a gente afinar o instrumento, para a gente ter essa pausa para cuidar do nosso espírito. E ele falou, eu encontro essa pausa, eu encontro esse momento onde eu vou afiar o meu instrumento, onde eu vou afiar o meu espírito ali, os momentos que eu paro para ler as Sagradas Escrituras. Aí eu falei, esse é crente. Quando eu estava lendo, ele falou isso, eu falei, esse é crente. E ele falou, porque todas as vezes que eu paro para ler ali, eu sou alimentado, eu sou renovado. E aí ele falou, mas muitas pessoas encontram outras formas, então, enfim. Mas eu falei, de fato, na presença de Deus, na palavra que a gente é alimentado, né? O Senhor fala conosco. Então eu quero desafiar você também a sempre se alimentar dessa palavra dessa forma. Aí no seu tempo devocional, no seu tempo de oração, de leitura bíblica, com fome da palavra de Deus. Eu sempre vou com papel e caneta já, com lápis já para ir ali riscando, né, anotando. Eu creio que muitos aqui já fazem isso, mas se você ainda não faz, né, eu quero desafiar você a fazer isso, porque Deus vai falar. Não tem uma vez que você abre essa palavra que o Senhor não fala. Então, e a gente não deve sair dali enquanto o Senhor não falar. Então nós devemos abrir a palavra e falar, Deus, eu quero ouvir sua voz, eu não vou sair daqui. Como Jacó, né? Não vou te largar enquanto o Senhor me abençoar, não vou lá sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E você pode ter certeza que Ele vai falar, Ele vai renovar o seu espírito, Ele vai falar aquilo que você precisa. Glória a Deus pela palavra. Amém? Então vamos ler João capítulo 2. Nós vamos ler um texto muito conhecido que muitas pessoas já conhecem. E diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que bênção. Feche seus olhos. Jesus fala conosco através da sua palavra. Não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito Santo. Não sejam palavras minhas aqui, mas que o Senhor sopre
no coração de cada um aqui, de acordo com a necessidade de cada um, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Sabe, irmãos, um dia o vinho acaba na nossa vida. Na Bíblia, todas as vezes que apresenta vinho, está falando, tem uma representação, uma analogia com alegria. O vinho, ele representa a alegria na Bíblia. E ali naquele casamento, ali, ele era muito comum naquela época, né? Todos os casamentos terem vinho. Imagino que é como se fosse hoje, né? Nos nossos dias, ter refrigerante numa festa, ter Guaracamp numa festa, né? Ter um Guaraná numa festa. Isso era muito comum. E todas as festas tinham. Agora imagina você estar numa festa, chegou lá preparado para aquela festa, no meio, aí de repente no meio da festa acaba todas as bebidas ali, né? Acaba o refrigerante, acaba o suco, e aí? O que faz? Meio que tipo, já está acabando a festa. Meio que aquilo já meio que determina que a festa já está quase acabando, já está quase no fim ali. E era isso que estava acontecendo naquela época. O vinho tinha acabado, a festa ia acabar. Quando a alegria ela acaba, a gente pensa que muitas outras coisas na nossa vida também acabam, né? Muitas vezes, na nossa vida, na nossa história, a gente passa por momentos assim, onde a nossa alegria se vai, onde o vinho acaba, onde o prazer acaba. Muitos de nós passamos por esses momentos, às vezes, em momentos de depressão, onde não se tem mais alegria. E aquilo que talvez você teve um dia, aquela vontade de viver, aquela energia quando acorda, disposição para, né, nem que seja para arrumar a casa, arrumar tudo ali, e falar com todo mundo da família, já planejar uma viagem ou planejar um almoço. Às vezes você já acorda pensando mais um dia. Outros, às vezes, acaba essa alegria com a família. Em algum momento, a família, que era para ser uma fonte de festa, né, de alegria, se torna uma fonte de tristeza, motivo de tristeza. E o vinho se vai. Outras vezes no casamento, às vezes nos filhos, que você esperava que fosse, né, depois de criar os filhos às vezes grandes, você esperava ter retorno de alegria, de bênção, e às vezes a preocupação só aumenta. Dizem isso, que quando os filhos eles crescem, você vai dar menos trabalho, a preocupação só aumenta. É verdade isso? Minha mãe fala isso, minha avó também fala isso. E às vezes, de fato, a alegria que talvez um dia você teve, ou aquela felicidade, aquela paz, aquele desfrute que um dia você teve, talvez você não tenha mais. E um dia acaba. E muitos de nós passamos por isso. Momentos onde o que era bom se torna ruim. Quem já passou por isso em algum momento? Amém? Todos nós temos essa experiência, né? Um dia onde o vinho acaba. E foi isso que aconteceu naquele casamento ali em Caná da Galileia. Estava tudo bom, estava uma festa. De repente o vinho acabou. De repente a alegria se foi. E o que a gente faz quando isso acontece? De fato, no mundo nós teremos aflições. A gente não pode pensar que, por sermos crentes, a gente está ileso, né, de qualquer coisa. Às vezes tem pessoas que pensam assim: nossa, depois que eu me tornei crente, veio umas lutas, eu não imaginava isso. Às vezes a gente pensa que vai ser no céu já, né? Nem sempre, porque Jesus mesmo ele nos garantiu que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele nos disse uma coisa: tenha de bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui tem muito, aqui é que faz a diferença, é aqui que faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? As aflições, as tristezas, a falta do vinho que nós vamos passar na nossa vida, isso é comum. O vinho ele pode acabar na vida de qualquer um, sendo cristão ou não. Né? O sol ele nasce, a chuva ela vem sobre todos aqueles que temem ao Senhor e os que não temem. A gente passa por essas situações, mas alguns têm um diferencial. Alguns têm o primeiro ponto, que é o que eu quero falar com vocês sobre o que fazer quando o vinho acaba.
Primeiro, convide Jesus. Alguns têm esse diferencial. Tem Jesus na festa. E se a gente tem Jesus ali, isso faz toda a diferença. E era a diferença daquela festa ali em Caná da Galileia. Quando a gente analisa o versículo 2, a gente vê uma palavrinha muito importante aqui. A gente vê assim: Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Jesus foi convidado, diga convidado. Ele foi convidado para entrar naquela festa. Jesus não estava ali de penetra. Jesus não estava ali porque não tinha nada para fazer. Estou passando aqui, vou entrar. Não, ele foi chamado para estar naquela festa. Será que Jesus foi chamado para estar na sua vida? Será que Jesus foi convidado para estar na sua história? Quando nós convidamos Jesus de forma intencional, Jesus, vem aqui nessa situação. Senhor, vem aqui na minha vida. Isso faz toda a diferença na festa. E isso faz a diferença na vida de muitas pessoas que às vezes acabam vindo e Jesus não está lá. Se Jesus não está lá, de fato a festa acaba. Por isso que muitos casamentos acabam, por isso que muitas famílias são destruídas, por isso que muitas pessoas acabam entregando a sua vida à desilusão, outros até acabam tirando a sua própria vida, porque de fato Jesus não está ali. Se Jesus não está, não há esperança. Se Jesus não estivesse naquele casamento, não havia mais festa. A festa teria acabado ali. Por isso, convidar Jesus deve ser a nossa primeira atitude. Chamar Jesus para estar na nossa vida. Mas sabe de uma coisa também interessante? Jesus não foi convidado para aquele casamento só quando tinha acabado o vinho. Ele foi convidado logo no início. Antes de tudo. E aqui nos fala também de um princípio muito importante. Jesus não deve entrar na nossa vida só quando a gente está precisando. Muitas pessoas, na verdade, nós estamos precisando em todo momento, né? Mas quando nós julgamos ser mais necessário. Muitas vezes, muitas pessoas, elas não convidam Jesus, elas não têm um relacionamento com Jesus. Não chamam Jesus para a sua vida. Aí quando dá um pepino, quando dá um problema, meu Deus! Aí ela lembra que Jesus existe. Aí ela corre, ela só ora quando está na luta. Só vem para a igreja quando está passando por aperto. Mas esse não deve ser o nosso coração. E há uma tendência muito forte disso. Quando está tudo bem na nossa vida, a gente não convida Jesus. A gente não mantém a nossa vida de devocional, nossa vida de oração. Nós não oramos convidando o Senhor para as nossas decisões. A gente acha que as nossas decisões são as melhores. E aí a gente enfia a cara, faz as coisas sem pedir a direção de Deus. Depois, quando dá ruim, aí a gente... Jesus, vem aqui. Eu imagino Jesus falando assim: agora você me chama, né? Mais ou menos assim: agora você lembrou da minha existência. E ainda assim, ele é tão gracioso que ele vem. Mas, irmãos, aquele pessoal ali naquele casamento estava nos ensinando um princípio importante. Eles não estavam interessados no que Jesus podia dar a eles. Eles queriam a presença de Jesus. Eles não convidaram Jesus ali para o casamento já pensando: vamos chamar Jesus, porque se der algum problema, né? Jesus está aqui. Não foi esse. Eles não estavam interessados nas mãos de Jesus. Eles não estavam interessados naquilo que ele podia fazer. Eles estavam interessados na presença de Jesus. Eles queriam Jesus ali. E isso faz mais diferença ainda na nossa vida. De nós buscarmos a Ele porque Ele é, não só pelo que Ele pode nos dar, mas porque Ele é. E por isso nós devemos convidá-lo o tempo todo para a nossa vida. Ele deve estar presente na nossa vida em todas as situações. Presente em toda e qualquer situação. Convide Jesus. Sabe, muitas vezes nós passamos por situações difíceis, às vezes por desafios na nossa vida, e nós usamos a oração como último recurso. Parece assim, quando já não tem mais nada para fazer, a gente ora. Sabe, e às vezes, ontem mesmo eu passando por uma situação na minha vida, e eu fui orar diante disso, e orando, eu falei: Senhor, eu preciso orar mais sobre isso. Existem detalhes na nossa vida, às vezes do cotidiano, que a gente reclama. Para pensar numa coisa que você reclama quase todo dia. Quantas vezes você já orou por isso? Às vezes são coisas simples do nosso dia a dia, e a gente, ao invés de convidar Jesus para aquela situação, a gente reclama daquilo. Sejam coisas no dia a dia. Tem coisas lá, para dar um exemplo, lá na minha casa. A casa começou a dar problema. O aquecedor deu problema. Aí deu uma infiltração
infiltração. A descarga estragou. Aí choveu, alagou tudo, molhou tudo lá dentro. Não alagou tanto, estou exagerando, mas molhou muito lá dentro. E aí, sabe quando eu comecei a ter uma atitude de reclamar de achar que, meu Deus, essa casa tá assim, e que coisa, isso vai atrapalhando. Então, e aí, um dia, eu me toquei. Falei, peraí, eu vou orar sobre isso. Eu não posso ficar apenas reclamando sobre isso, eu preciso escutar Jesus aqui. E eu comecei a orar, Jesus, por favor, nos dá a direção, traz as pessoas certas para consertar isso, ajuda isso que está nos trazendo transtornos, estresse, nós não queremos isso, Senhor. Eu comecei a orar sobre isso. Hoje mesmo, a gente estava lá conversando para nos analisar, 3 coisas já foram resolvidas. A gente, graças a Deus. É simples, é algo simples, sim, mas é no simples, é no dia a dia que o Senhor quer se fazer presente na nossa vida. Amém? E que você possa convidar Jesus. Essa é a nossa primeira atitude, para que o vinho não acabe na nossa vida. E a segunda atitude é: faça tudo o que o Senhor mandar. Aqui nos fala de obediência. No versículo 5, olha o que aconteceu. Então, ela, Maria, falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Aqui nos fala de obediência. Nós temos que convidar Jesus na nossa vida e nós temos que obedecer a direção dele na nossa vida. Se aquelas pessoas lá, se aqueles serventes não tivessem obedecido à direção de Jesus, o vinho tinha aparecido ali, a água tinha se transformado em vinho, irmãos? Não. Se eles não tivessem obedecido, a água não tinha transformado em vinho. Se Jesus tivesse falado, olha, enche essas talhas aqui de água e vamos fazer isso. Aí eles iam falar, sai fora, não fazer isso não faz sentido. Ou às vezes eles falam, não, isso é coisa da minha cabeça. E se eles não tivessem obedecido à direção de Jesus, o milagre não teria acontecido. O vinho não teria voltado. E para termos vinho na nossa vida, a alegria da nossa vida, se nós queremos ter aquilo que era precioso, que foi perdido em algum momento, se nós queremos esse milagre na nossa vida, nós precisamos obedecer o Senhor. Sabe, irmãos? E a obediência, ela fala primeiro da obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra. Sabe, muitas coisas básicas da palavra, de direção daquilo que o Senhor diz aqui, às vezes nós não fazemos. Às vezes nós não damos ouvido para o que o Senhor nos direciona. E tantas outras vezes nós estamos no nosso dia a dia, o Senhor nos dá uma direção no nosso espírito. Não é que a gente já passou por isso. O Senhor te dá uma direção para você fazer algo, você se sente empurrado para aquilo, às vezes a gente não, e a gente ignora e não obedece. E se nós não fazemos isso, nós não vamos experimentar o milagre. Essa semana, numa situação muito simples, no cotidiano, mas eu percebi essa questão de ser sensível à voz de Deus e obedecer a Ele. Eu estava dirigindo, quando eu parei no sinal, veio um moço para vender pano de chão. Eu não estava precisando de pano, e eu estava ali, concentrada, e nem na hora nem passou, mais uma pessoa, Só que quando ele passou, eu senti muito forte no meu coração de ajudá-lo. E eu senti muito forte no meu coração, eu falei, eu vou pegar um dinheiro, vou comprar um pano para ajudá-lo. E aí, aí eu chamei ele, e ele veio. E aí eu peguei e obedeci o Senhor, eu tirei uma nota maior, assim, entreguei para ele, e ele me deu os panos, e quando ele foi pegar o troco, eu falei, não, você pode ficar com o troco. E quando eu falei aquilo, gente, esse homem, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. E ele ficou fazendo assim, obrigado, Jesus. E ele levantava a mão para cima, e eu falei assim, gente, aquilo para mim era pouco, era simples, mas foi uma resposta de oração para ele. Eu fiquei imaginando se ele não estava ali orando, pedindo para Deus um milagre para aquele dia, que ele precisava levar mais dinheiro para casa. Eu não sei, mas eu sei que eu obedeci o Senhor e eu chorei naquele momento dentro do carro, agradecida ao Senhor por eu poder obedecer a Ele. Ai, Jesus, obrigado, porque eu te ouvi sua voz e eu te obedeci. Porque quando nós obedecemos a Deus, o milagre acontece. O vinho aparece. Sabe, irmãos, e muitas vezes a gente deixa passar. Às vezes você está num lugar com alguma pessoa e Deus fala no seu coração, ora para essa pessoa.
Só que como às vezes é uma pessoa que você nem conhece, alguém que você nunca viu na vida, às vezes você fala, não é uma coisa na minha cabeça, não vou. Obedece. Obedece aquilo que o Senhor colocar na direção do Espírito do Senhor no seu coração. Sentir o coração de ligar, de mandar uma mensagem para alguém, para um filho, para alguém. Se você está em conexão com o Senhor, você vai ouvir a voz dele. Obedeça. Porque quando nós obedecemos, o vinho aparece, o milagre acontece. Amém? Então essa obediência de fazer tudo o que Ele nos disser. Como a palavra de Deus diz aqui, fazer tudo o que Ele nos disser. Quando nós fazemos isso, a gente desfruta do melhor dele. Então que esse seja o nosso coração todos os dias. De desejar obedecer. Sabe, que esse seja um coração puro nosso. Diante do Senhor, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero te obedecer. Eu não quero andar segundo o que eu penso ser melhor. Eu não quero fazer o que todo mundo faz, apenas andando, né, seguindo o fluxo. Porque naquele casamento eles podiam seguir o fluxo. O que normalmente se fazia naquela época? Eu não sei, né? Mas, por exemplo, se fosse hoje, né? Vamos correr na distribuidora de bebidas, vamos comprar mais. Vamos fazer alguma coisa. Ia dar um jeito ali. Mas quando tem Jesus, eles fizeram exatamente o que Jesus mandou. Então, quando nós temos Jesus, nós não vamos fazer apenas o que todo mundo já está acostumado a fazer, apenas o que é normal, comum de ser feito diante de qualquer situação. Nós vamos obedecer à direção dele. E o milagre vai acontecer. Amém? E para não acabar o vinho na nossa vida, para vivermos o vinho do Senhor, nós temos que convidar Jesus, fazer tudo o que Ele nos mandar, em obediência. E aí, sabe qual vai ser o resultado? Em terceiro lugar, nós desfrutaremos do melhor de Deus. No versículo 10, diz assim, quando o mestre Sala, ele foi convidado, ele provou ali aquele vinho, ele disse assim, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, eles servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha que poderoso. Eles desfrutaram do melhor vinho quando eles tinham Jesus no casamento, quando eles obedeciam ao Senhor. É isso que vai acontecer na sua vida. Amém? Às vezes o que você pensava assim, não, os melhores anos da minha vida já passaram. Não, Deus é aquele que faz com que os melhores anos ainda estejam por vir. O melhor vinho foi deixado por último. Eu quero te falar, o melhor de Deus, o melhor da intimidade com Deus, o melhor da presença de Deus na sua vida, o melhor de desfrutar dos sonhos que o Senhor tem para você, ainda está por vir. Amém? Ainda está por vir. Nós precisamos crer nisso. Porque é esse o resultado da vida de quem convida Jesus para o seu casamento, para a sua festa, para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Convida Jesus e obedece a tudo que Ele fala. Nós desfrutaremos do melhor. E eu creio nisso. Eu creio que o Senhor tem ainda o melhor para nós. Às vezes nós temos a sensação de que já passou, né, o melhor. Mas não, Deus tem coisas novas a cada dia. Deus é um Deus que traz sempre algo novo, algo melhor a cada nova manhã. A palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então o Senhor tem coisas boas, coisas maravilhosas a cada nova manhã para você. Amém? E que esse seja o desejo do seu coração. Experimentar o melhor. Experimentar o melhor de Deus na sua vida, em todas as áreas, na sua família. Sabe, os melhores anos de alegria, de paz, de intimidade com Deus, de frutos, né, para a glória dele, de ganhar vidas para Jesus. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quero te dizer que a melhor colheita da sua vida ainda está por vir. As pessoas, você pode marcar mais vidas a partir de agora do que você marcou na sua vida toda passada. É isso que o Senhor tem para nós. Amém? Deus quer que a sua família desfrute de uma paz, de um amor, de uma harmonia tão grande como talvez você nunca experimentou antes. E isso é possível quando nós temos Jesus na nossa vida e nós obedecemos a toda a direção dele. O melhor dele está à nossa disposição. Quantos querem viver o melhor de Deus? Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar.
Vamos falar: Deus, eu quero desfrutar do melhor do Senhor. Eu quero desfrutar do melhor do Senhor na minha vida. Eu quero o melhor vinho. Eu quero o melhor vinho. Em alguma situação que está ruim, cada um aqui sabe. Talvez a sua situação não é a mesma da pessoa ao lado. Talvez não seja a mesma minha. Todos nós temos situações diferentes onde o vinho acabou. Qual situação? Eu queria que você fechasse os seus olhos e meditasse agora. Em qual situação da sua vida que o vinho acabou? Onde não há mais vinho? E eu queria que nesse momento você pedisse para o Senhor: Senhor, eu quero o Senhor nessa situação. Eu te convido, Deus, de uma forma muito intencional, para estar nessa situação aqui na minha vida. Esteja nessa situação aqui na minha vida, Senhor. Peça isso para Ele. E fala para Ele: e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer um milagre. Fala para Ele que você está disposto a obedecer aquilo que Ele mandar. Às vezes nós queremos um milagre, mas nós não queremos fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Às vezes não queremos obedecer a direção dEle. Sabe, eu sinto aqui que às vezes tem pessoas que querem ver a harmonia na sua casa, querem ver a paz na sua família, mas não estão dispostos a ir lá, abrir mão do seu ego e pedir perdão. Não estão dispostos a obedecer a Deus, abrir mão do seu orgulho e ir diante de uma pessoa e falar: me perdoa. Ou de dizer: eu te perdoo, eu estou disposto a te perdoar. Mas hoje o Senhor está mandando isso, o Senhor está falando. E se você convida Jesus, se o Senhor te dá uma direção, se o Senhor te fala algo, é o momento de você obedecer, para que você possa viver um milagre na sua vida. Amém? Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que o vinho, o melhor vinho, virá sobre a vida de cada um que está aqui. Senhor, a melhor colheita, Senhor, os melhores frutos, Senhor, o melhor para as suas vidas, cada área de suas vidas ainda está por vir, porque é isso que a Tua palavra nos garante, que o melhor vinho, ele está à nossa disposição. O melhor vinho, ele pode ser experimentado, pode ser desfrutado por nós. Senhor, basta que convidemos ao Senhor para estar nas nossas vidas. E eu quero declarar que o Senhor estará presente na casa de cada um aqui, na vida de cada um aqui, e nas áreas onde eles precisam. Senhor, não sei, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, Deus, quais são as áreas que cada um aqui tem necessidade da Tua presença. E eu quero te pedir: entra agora, te convidamos, Senhor. Venha, Deus, na nossa vida, venha na nossa casa, venha, esteja ali presente, porque se o Senhor estiver, quando o vinho acabar, o Senhor fará um milagre, fará com que o segundo vinho seja ainda melhor que o primeiro. Eu quero declarar em nome de Jesus que a Tua presença estará nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa descendência, e o Senhor estando ali, nós experimentaremos de um milagre. Em nome de Jesus é o que eu declaro. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe e que você viva o melhor vinho, os melhores anos da sua vida, para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe.